bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos começar. Tô atrasada aqui. Vamos chamar. Olha, vou mudar aqui então, porque aqui tá muito escuro. Então vamos começar hoje. A gente vai conversar com a Samantha. A Samantha é professora e ela trabalha com essa parte da adaptação do material na escola. E uma dúvida que a gente tem: a gente entrega o laudo e depois, o que a gente faz? Então ela vai explicar pra gente hoje o que a gente faz depois que entrega esse laudo. Então, ó, todo mundo pode compartilhar com todo mundo que tem interesse em saber sobre esse assunto. Vamos chamar já aqui essa. Então, todo mundo já entregou, já pegou lá na escola, já sabe a informação, o que a escola fez, o que a escola não fez. Peraí que eu acho que eu... Oi, eu acho que eu tenho que virar minha câmera, né? Peraí. Ai. Oh! Tudo bem, tá tudo tranquilo. Tudo bom? Parabéns pra você! Foi que gostoso, né? Eu amo fazer aniversário. Foi no sábado. Só que aí aconteceu tanta coisa, estava tomando antibiótica, aí eu fiquei em casa, né? Deixa para comemorar outra semana. Ah, mas é bom que assim, Graças a você tem o ano Deus. todo para comemorar e outros anos, e vem o próximo, e você vai ter, ó, você já fez Isso aniversário, você vai ter o mesmo. ano todo para Carla, comemorar. querida, obrigada, viu? Obrigada pelo convite, obrigada pela oportunidade aí de trocar com você um pouquinho aí do que a gente estuda, né? E eu venho assim, hoje eu até fiz uma publicação aqui de um vídeo que nem é meu, né, do Dr. Paulo, não sei se você viu. A minha preocupação aqui em rede social, enfim, na internet, da divulgação de informação, né, sobre a dislexia, sobre o transtorno de déficit de atenção. No caso, aquele vídeo, o Dr. Paulo falava de autismo também, que está me preocupando muito, né? Muitos canais falando muita coisa e muita bobagem, mas o seu canal é um canal assim excelente que assim eu te dou os parabéns. Como você me surpreende com o seu canal cada dia que passa. Tudo com muita fonte, tudo baseado na ciência, sem achismo, sem a sua vivência contribui com a informação, mas ela não é o ponto principal, né? Realmente, porque a gente sabe, né? Cada pessoa é única, né? Mas não é o seu tema principal, mas é totalmente baseado na ciência. Então, parabéns. Eu tô amando cada dia que passa. Seu filhote também lindo. O seu canal tá lindo, viu, Carla? Parabéns. Obrigada. Não, é um compromisso que eu tenho, que eu acho que tem que ter a verdade. Às vezes a gente não quer nem ouvir essa verdade, né? Mas tem que ser um compromisso com a verdade. E é difícil, as pessoas querem facilidade às vezes, e não é. E uma coisa que eu estou fazendo alguns cursos de neurociência, e eu estou muito impressionada com o que a gente não sabe do TDAH. A gente não sabe nada. É impressionante como a gente não sabe. E assim, e é uma coisa que já está sendo estudada já tem uns 200 anos, que tecnicamente é novo, né? Uma coisa nova. E é muita informação. E aí eu vejo a pessoa falando, mas isso não é TDAH, porque TDAH não consegue manter uma conversa. Eu falei, é uma condição neurobiológica, se apresenta diferente para todo mundo. Tem níveis, intensidades diferentes, não é assim. E aí, assim, me assusta muito ver pessoas que, assim, eu vejo ou vendendo coisa, vamos resolver. Eu falei, gente, não é assim. A gente que tem filho sabe que não é assim. Eu queria muito que tivesse um cursinho que eu fizesse que resolvesse. Queria muito que tivesse uma Não é? medicação que você tomava e resolvesse. Mas não é. E assim, a gente sabe que tá Sim. dando certo, acontece uma coisa, volta tudo, começa tudo de novo. E a gente agora está entrando na fase aí no Brasil da escola, né? Voltando todo mundo para as escolas. E é uma fase que eu passei aqui, né? Porque aqui já começou o ano letivo. E você tem todo um estresse, vamos dizer assim.
quer levar laudo, ou na escola nova ou na antiga, conhecer professora nova, saber se o amiguinho está naquela sala ou não está na sala, se aquilo tudo que foi prometido vai ser cumprido, porque eu vejo um monte de mãe falando, Carla, chegou lá, falaram o que eu fazer, e na hora não está sendo feito nada. E tudo assim, né? A gente sabe, eles entregam tudo lindo às vezes, mas não tem nada. E aí a gente conversou com a advogada, porque tem muita dúvida. E eu lembro que a gente participa de algumas coisas juntas, eu vi você falando, gente, você não precisa de laudo para conseguir as coisas na escola. Porque a gente tem, né, na Constituição, o direito garantido à escola. Já era para ser suficiente. Aí a gente ainda tem o MEC junto, falando, toda criança com dificuldade tem que ter suporte. E aí agora entrou uma outra lei em 2021 falando, de novo, a mesma coisa. E é difícil para essas escolas entenderem e dar esse suporte. Aí vai pedir o laudo, vai pedir um monte de coisa. Vai, né, complicar a vida. Então, assim, o que os pais, você que trabalha com isso já há bastante tempo, você está dentro das escolas, elas contratam você para fazer esse material, porque você é brilhante. O que o pai acabou de entregar esse laudo? O que ele tem que fazer? O que esse pai e essa mãe, o que eles vão esperar? O que eles têm que fazer depois eu disso? gosto assim, né, do instrumento, falar do instrumento laudo, né? Assim, com a nível de informação, eu sempre digo, né? Você até pontuou sobre de não necessário o laudo para as adaptações, né? A gente tem uma norma técnica, para quem quiser essa informação, é 04 de 2014, pode pôr no Google que você baixa essa norma. De repente as escolas fazem que esquecem, né? Porque o processo é moroso, né? O processo para descoberta do diagnóstico, que não se pode fazer com um médico só, e sim com uma equipe multidisciplinar, é demorado. Então, por isso que a gente tem esse amparo, né? De não precisar do laudo. Mas, vamos se falar do laudo hoje. O laudo é o ponto de partida de qualquer caminhada, né? Eu gosto de dizer que sem a educação, ela não precisa cobrar o laudo, ela nem pode cobrar o laudo, porque o laudo é para a área médica, não é para a área de educação. É norma técnica 04/2014, é o que está perguntando aqui. Então, a partir do momento que eu tenho o laudo, eu entrego para a escola, o laudo é um documento que a gente vai nortear para onde vamos com essa criança. Então, o que eu sugiro para as famílias? Quando ela for fazer matrícula, ela registrar a entrega do laudo, se você já tem um laudo, em 2 vias. Uma via você entrega para a secretaria, a segunda via pede para a secretaria carimbar e você guarda com você. Porque a escola, a partir do momento que ela carimbou, ela tem ciência do que esse laudo, o que acontece com o seu filho. Eu sempre sugiro para as famílias, quando a criança já tem um laudo, esperar, entregar na secretaria e esperar aquela primeira reunião coletiva, que a gente vai conhecer todo o funcionamento da escola. E o segundo passo é uma reunião individual, né? Normalmente com o professor regente, ou então com a coordenadora e um professor principal, né? Dentro de vários professores, que passam a informação. E o que eu sugiro? Tudo documentado, sempre em 2 vias, sempre escreve o que aconteceu na reunião. Tudo que é muito documentado faz parte de todo o processo e não tem lá no final, ninguém fez adaptação, não tem, né, como a escola falar que vai reprovar seu filho, porque ela não fez adaptação. Então, esse laudo tem um grande peso para esse norte. Só que eu sempre sugiro às famílias pedir essa reunião após um mês e meio desse professor, porque o professor também tem que conhecer os nossos filhos. Porque a gente, por mais eu vejo, eu mesmo,
Por mais que eu tenha muito conhecimento, eu estudo, eu falo muito sobre todo o transtorno, eu tenho um olhar para o meu filho. Que de repente aquela professora, com a habilidade dela, com a experiência dela, ela vai trazer mais requisitos dos nossos filhos que de repente a gente não está enxergando. Então, e muitas vezes também aquele professor não vai trazer nada, né? Ou então só vai trazer crítica, mas é tudo bem trazer crítica, porque a crítica a gente vai mostrar para ele porque toda aquela dificuldade, aí você já está abrindo portas para ajudar a acolher esse professor que não tem formação. Infelizmente, quando a gente entrega um laudo, a gente tem muita negação das escolas. O que eu digo essa negação? Dizer que é difícil, que não dá, porque a sala tem 40 alunos, não dá para fazer adaptação. Aqui no Brasil tem muito isso. Então, eu peço para as mães, né, o que sempre está na linha de frente, mas pais, avós, os cuidadores que estão lá na escola, junto com essa criança, passar informação, né, dessa criança para esse professor. Porque, olha, na minha experiência, na grande maioria dos professores e escolas que têm resistência às adaptações, é porque não tem informação. Então, elas têm medo daquele laudo que chega, ela não sabe o que fazer, porque ela é da educação, não é da saúde, e ela não tem informação. Então, assim, a gente fala, mas não é bem assim, ele é formado, gente. Eu saí há pouco tempo da faculdade, agora estou fazendo pós. A faculdade não forma ninguém sobre os transtornos de aprendizagem, sobre os transtornos do neurodesenvolvimento. É um parágrafo que fala de cada transtorno. Então, e cada um é único, né? Por exemplo, seu filho tem o mesmo transtorno que o meu, tem outras características que o meu, tem outros impactos que o meu, tem outra família, né? Então, é muita coisa diferente. Então, faz parte da gente um pouquinho pensar, acolher esse professor quando ele não tem informação. Porque quem vai ser beneficiado são os nossos filhos, né? Então, eu digo, primeiro passo, entregar esse laudo para a secretaria em 2 vias. Pede para essa secretaria carimbar, porque você está dando ciência para essa escola que o seu filho tem um CID, né? Tem um laudo já fechado. Ou então, poderiam perguntar aqui, eu ainda não tenho laudo, mas eu ainda estou em andamento na busca do laudo. Peça para essa profissional fazer uma declaração que o seu filho está fazendo e precisa das adaptações necessárias, enfim, todas singulares, porque a gente não tem muita receita de bolo sobre essas declarações, que todo mundo quer uma declaração, mas, gente, cada criança tem sua característica, né? Então, pega essa declaração, entrega também em 2 vias, carimba, e isso faz toda a diferença no caminhar, no primeiro passo, né? Porque o laudo, gente, ele tem um peso de saber para onde ir. Mas como vai ser esse caminhar, aí vai ser individual, vai ser a parceria família-escola. A mãe vai ter que gostar da professora, a professora vai ter que gostar da mãe, né? E assim, sempre eu que não gostar, vai ter que ter contato. Muitas vezes também eu digo, a mãe tem mania de falar, aquela professora é chata, aquela professora é isso. Tenta as coisas negativas dessa professora, que todos nós temos a parte negativa, a parte errada, né? Tenta não expor isso na frente dos filhos, porque eles já vão com isso, né? Então, ela não fez isso, não acredito, né? A gente tem muita mania, será que ela não sabe? Né? Então, assim, essas observações não faz. Segura, vai no banheiro, xinga, né? Fala uma coisa assim, mas longe do filho. E tenta sempre motivar, né? Motivar e motivar os dois. Porque a professora, muitas vezes,
também está perdida no meio do caminho, porque ela não teve informação, muitas vezes ela não tem condição de buscar ajuda também, porque a gente sabe que é caro para ter uma formação, né? Mas assim, a gente tem assim, você, eu, a gente disponibiliza muita coisa gratuita, né? Então a gente tem alguns caminhos aí que a gente pode, comigo pode contar, com você pode contar, as famílias, né? Eu falo isso lá no canal. Eu falo, compartilha. Eu falei, gente, pega Sim, conteúdo e compartilha. Manda para a professora. Eu falei, apresenta as coisas para a professora. Assim, eu acho que a informação, né? O pai e a mãe chegou o laudo. Acho que esse sim. pai e essa mãe tem que sentar e entender o que é esse laudo. O que é TDAH? O que é dislexia? O que é descalculo? O que tiver nesse laudo. Ah, estou começando a entender isso. E depois vamos levar isso para a escola. Vou compartilhar com a professora. Professora, você sabe o que é? E a professora, não, sim, vai dar ideia. Você fala, eu achei tão interessante esse É. material. Eu lembro que você falou que fazia isso. Você imprimia e levava para o professor. E assim, é levar o material para ele, porque como você comentou, às vezes ele não sabe como ele faz. Para quem quer saber o canal, a gente está aqui em cima. Quem vê aqui o que fazer, clica aqui, vai ter a minha página e a página da Samantha aqui em cima para vocês seguirem. Tem toda a informação lá. Mas assim, compartilhar a informação com eles. Porque Sim. a gente, às vezes, tem uma expectativa. Como você falou, dentro da sala tem, sei lá, 40 crianças, vai ter uns 10, 15% neurodivergente dentro dessa sala, e essas crianças não são iguais. As necessidades, elas podem ter até o mesmo nome. Todo mundo tem TDAH, dislexia, tem o mesmo nome, mas não é igual. Não é igual. Porque cada uma pode ter um nível diferente, cada uma vai ter uma necessidade diferente, uma intensidade diferente, você tem uma dinâmica familiar diferente para cada uma dessas crianças. A acomodação, sim, ela pode ser igual para todo mundo. Se for no caso de uma dislexia, né? Uma fonte, não colocar atrás, você tem toda uma dinâmica de apresentação daquilo ali, ou tem um ledor, uma pessoa para escrever, você tem todas algumas acomodações que você pode colocar que vai ser bom para todo mundo. A professora mesmo do Gabriel, ela fala, ela lê a prova para todo mundo. Ela fala, vamos lá, ela lê a prova. Quem tem, quem não tem, tá escutando. Então, todo mundo está recebendo aquela informação. Ela falou, alguém ficou alguma dúvida? Então, assim, ela se coloca para todos eles da mesma forma. E aí eu vejo muitas as pessoas, né, ficam com aquela atenção, o que vai ser, o que vão fazer. Mas essa parte que você colocou, que eu acho extremamente interessante também, é o professor conhecer o aluno, porque a gente entrega o laudo e já fica naquela expectativa, o que eles vão fazer? O que eles vão fazer? Eu lembro que a primeira vez do Gabriel na escola com essa professora, eu mandei uma cartinha apresentando ele. Se eu tiver essa situação, você pode agir assim comigo. Se eu tiver essa, você pode agir assim. Eu até compartilhei aqui com todo mundo, mas colocando o que podia acontecer. Eu preciso, às vezes, me movimentar. Então, você não fica chateada se eu pedir para ir no banheiro, sabe? Aí, umas coisas desse tipo, que a professora já sabe. Ela fala assim, mas essa mãe mandou ela me agradecer. Ela, obrigada já pelas informações. Eu vou ler sobre ele. Uma mãe até escreveu aqui que o laudo Vem. dela vem as acomodações também, Ah, porque tá. aqui vem as estratégias, né? Você tem o laudo e já vem as estratégias, tipo assim, faz isso, faz isso, faz isso, para cada área da criança. Então, assim, para cada grupos que eles vão avaliar, já vem algumas estratégias para serem feitas na escola. Já vem no laudo. Então, tanto que o laudo tem umas 30 páginas, porque fala de um monte de coisa. Mas aí já vem as Muito. informações que já são úteis para aquele professor. Então, o professor fala, legal, eu vou ler e vou perceber. E aí o professor pode alinhar com as outras crianças em sala. Porque eu acho assim, eu comentei com você, né, que eu estou fazendo os cursos, e eu estava fazendo o curso ouvindo, com boa dislexia, né, que eu tenho que ouvir ali, estava ouvindo, tem o vídeo, tem a parte escrita, e aí eu estava vendo que eu estava ouvindo e preenchendo e marcando as respostas, falei, gente, flui muito mais, eu acertava tudo. Se eu tivesse lá prestando atenção no que estava escrito, pronto, aí já depois para voltar, para começar a responder, eu já ficando, não dava muito certo. Eu falei, olha as estratégias aí que a gente faz. Então, quando você levar, né, tipo, pegou o laudo, levou lá na escola, conversou com a escola, ou mesmo que a gente já comentou, se a criança tem a dificuldade, você sabe, mas está numa investigação, você ainda não teve né, o seu contato com o médico ainda para, né, ter o laudo, está no processo,
Conversa com o professor, olha, meu filho tem essa dificuldade, eu sei que existe esse suporte, o MEC, né, orienta a gente a procurar dessa forma, que toda criança que tem essa necessidade, essa dificuldade para ser investigada, a gente está investigando, eu gostaria de orientar, já, né, sinalizar que existe isso, e o que, que você pode fazer para estar ajudando o meu filho, e o professor vai ter esse tempo para conhecer a sua criança, e quando sentar com você naquela conversa que a Samantha colocou, que é importante ter, tá passando, olha, a gente pode fazer assim, pode fazer assado, e o professor tem um tempo também de conhecer toda a turma, né? São muitas crianças, a Samantha tá olhando ali as perguntas que eu tô vendo o pessoal colocando Tô. um monte de Então, perguntas ó, aqui. a Kelly, Mas, Kelly Soares aqui me falou que quando essas estratégias não vêm no laudo, né? Aqui no Brasil, viu, as estratégias é muito difícil vir no laudo, né? Eu percebo muitos sim, laudos, porque assim, quando eu aproveitar e vou beber. adaptar, porque eu trabalho muito com adaptação de material. Então, para adaptar material, que todo mundo me fala, faz um livro, faz um. Eu falo, gente, cada adaptação é única. Então, quando eu vou trabalhar, eu chego na escola, ou a família me contrata também muitas vezes, eu preciso saber a história dessa criança. E primeira coisa que eu peço é toda a documentação, e nessa documentação vem o laudo. Para eu entender, ler tudo aquilo, depois eu ligo para as profissionais, para tirar minhas dúvidas também, porque não é minha área muitas vezes, né? Até, aliás, a minha área é educação, né? Mas eu sei analisar todo a documentação que vem, mas existe algumas coisas que não faz parte da minha rotina, né, da educação. Então eu ligo para o profissional, ligo para a fono, psicólogo. Olha, eu vi isso, né? Aí eu troco ideia, daí eu entendi quem veio para mim para eu adaptar material. Aí eu faço toda a adaptação e levo até a escola. Muitas vezes, quando a família me contrata, eu levo até a escola e vou conversar com esse professor. Na verdade, quem faz toda essa ponte sou eu da família. E quando a escola vem, né, que eu estou muito feliz esse ano, gente, muitas escolas me procurando, porque assim, é essa barreira que eu queria quebrar, sabe? Essa barreira da escola se importar com a criança que chegou, né? Então ela está preocupada em entender tudo isso. Então a grande maioria dos laudos não vem. Tá, tem a Kelly falou, e quando não vem, né? Quando não vem, a gente tem que levar. Aí como que a gente vai levar? Aí a blog do João Felipe falou que entregou hoje. Eu tô falando tudo aqui porque eu fui lendo e escrevendo. Eu tenho que escrever, viu, gente? Nossa. Aí, ó, cada um tem sua forma, eu tenho que escrever porque senão eu já tinha esquecido. A João Felipe falou sobre, entregou hoje para a professora e a professora falou para entregar para a diretora. Então, eu faria uma outra dinâmica, porque a professora não vai ler. A professora tem que fazer agenda, a professora tem que fazer N coisas lá dentro, tá? E isso é uma coisa que tem que acalmar. A professora com certeza não vai entender o laudo, porque o laudo só tem um CID lá. Eu sugiro, primeiro faz uma entrega na secretaria e marque uma reunião individual junto com esse laudo e você descrever, ou se você tiver condições, a profissional que avaliou seu filho, quanto a fonoaudióloga, né, que é o principal da dislexia, e a psicóloga também no transtorno de déficit de atenção, né? Esse casamento é muito importante. A gente também tem a psicopedagoga, também junto, terapeuta A terapeuta ocupacional. ocupacional. Eu estou muito impressionada no quanto eles mexem, que Sim, eles trabalham muito a parte de neurociência, sensibilidade. É uma coisa para o TDAH, eu acho que tinha que estar sim junto. Você já sai com laudo e ó, encaminhamento para TO. Mas eu é, vi aqui o pessoal colocando, uma pessoa falou que assistiu no canal do Dyslex Club. A não, gente já comentou não sobre isso. precisa. Não precisa, tá? E até mesmo você vai mandar o mesmo laudo, que já O tem que uma criança naquela acontece? escola. Então, técnica não O que precisa, não tem acontece? muita mudança. O que pode fazer é se a criança tem muito tempo daquele laudo. Não, se aqui eles pedem para
Não é não é refazer. refazer o laudo. Você tem uma dinâmica com o professor e os pais, que ele vai só reavaliar se mudou alguma coisa na intensidade. Não muda o que é só a intensidade. Então, assim, eu vejo muitos laudos que Sim, o médico recomenda. Ah, você vai fazer sim, terapia com sim. fono, com TO, e esses profissionais vão fazer as estratégias, que essas estratégias você pode apresentar na escola. Olha, fono pediu, o TO, a psicóloga, o pedagogo, e aí você leva para a escola essas estratégias junto com um laudo da criança, né? Que esses profissionais vão te orientar e vai estar junto desse laudo, junto dessa criança para o professor e para a escola poder entender. Então, para quem colocou que não está no laudo, às vezes no laudo vem dizendo qual o profissional Porque que assim, vai o criar a primeiro estratégia com essa passo criança. Então, para a gente entender sobre a dislexia é quem tem experiência em entendimento, que é especialista em linguagem. E a gente sabe que médico não é, né? O médico, ele vai fechar o laudo e olhar as comorbidades, mas não é ele que vai olhar as comorbidades. A neuropsicóloga que fez as avaliações, alguns testes que a pedagoga, a psicopedagoga fez também, que junto com a psicóloga, porque vários testes de transtorno de déficit de atenção, quem pode bater o martelo é a psicóloga, alguns testes da psicopedagoga junto com o médico. O médico sozinho não pode bater o martelo, porque ele necessita de informações que a psicóloga vai mandar para ele, né? Então, assim, é assustador, muito assustador que você está falando, porque eu recebo muitas famílias que foi em 2 consultas médicas e fechou um laudo de dislexia. Que eu saio correndo, eu falei, não, tem gente que 30 minutos, eu conheço que gente foi em 30 minutos numa não, consulta, e saiu com dislexia a gente sabe remédio, que não é remédio. já Não. com CID, laudo É, e remédio. Aí você fica assim, tem. tem Porque muita coisa errada nessa história. Porque você tem ali um TDAH que mesmo você disciplinar. precisa de uma equipe multidisciplinar, porque não é só a atenção e o se mexer, gente. É muito mais que isso, que a gente comentou lá no início, que estão engatinhando para entender o que é um TDAH. E na dislexia, o médico pode até perceber que aquela criança tem e ele vai encaminhar, mas é um processo, porque você pode ter um atraso de aprendizagem, você pode ter uma questão de visão, você pode ter aquela síndrome, qual o nome Então, das cores? Pode ser uma infinidade de coisas. o tanto que a gente não tem pesquisa ainda validada. Eu não, se alguém conhece, por favor, me passa. Eu não conheço. Não tem pesquisa validada de o processo Irlen. Então existe controvérsias também. E muita gente laudando. Eu conheço uma pessoa que eu chamei para ainda não marquei a live, mas eu te aviso. Ela é especialista, ela fez curso para Então, síndrome. tem muita pesquisa sobre, síndrome. né? Eu não vi comprovação científica ainda sobre o óculos, mas, enfim, é uma coisa que a gente tem que estudar muito. Mas, sobre o laudo, eu vi que vocês falaram também sobre atualizar o laudo, né? Falaram aí em redes sociais. Não precisa atualizar o laudo. O que precisa? O laudo, gente, é o CID. O CID é para o resto da vida. O que a gente atualiza para a escola, ajudando a escola? Como essa criança precisa de um processo terapêutico, né? Ela tem o laudo, pronto, acabou. Não é assim. Ela precisa de um processo terapêutico, ela precisa ir nas terapias, ela precisa ir na fono, tanto tempo, psicólogo, se puder o resto da vida, que vai ter uma saúde mental muito mais saudável, né? Eu falo, queria eu ter igual meu filho faz 6 anos a psicóloga, que delícia, né? Não, a gente se resolve, a gente fica uma pessoa melhor na psicóloga. Mas enfim, muda, né?
igual. O meu filho, ele tá com 15, então é totalmente diferente quando ele tinha 6, quando ele teve 7. Então, assim, ele tá no ensino médio. Então, assim, ele tem algumas estratégias diferentes que antigamente ele fazia. Porque o que é correto essas adaptações? Quanto mais a criança for chegando para a faculdade, tem menos adaptações. Aí sim, só ter um ledor, só ter mais tempo na prova, só ter transcritor, né? Ter um lugar separado, sim. Mas antes de chegar nisso, não é só isso, né? Quando está alfabetizando é outras estratégias, e assim vai, cada fase é uma fase. Então, o laudo não precisa ser atualizado. O que precisa ser atualizado é as ferramentas, é as adaptações que essa criança precisa. A palavra é essa. Ah, mas eu vou prestar um concurso. Aí é outro assunto. Por quê? Quando você vai prestar um concurso, ou você vai, de repente, fazer FUVEST, fazer algum vestibular, no edital, tá? Está escrito assim, é necessário um laudo atualizado. Aí sim, você está prestando um concurso, é uma outra instituição, né? E aí sim, você, se está escrito no edital que é necessário naquele concurso, aí o que você vai fazer? Você vai, volta no seu médico, liga para ele, só pede para ele fazer o mesmo laudo, só carimbando com data nova. É igual quando você vai comprar remédio controlado. Para você comprar remédio controlado aqui no Brasil, essa receita só tem validade de 30 dias, se eu não me engano. Então, passou 30 dias, você tem que refazer essa receita. Então, assim, para alguns casos, sim, a gente tem que atualizar o laudo, sim, mas assim, quando você vê no edital, eu acho que o Enem pediu também, eu não me recordo. O Enem também O pediu. Enem. O Enem, Tem um ele tinha período, um tipo assim, período, 3, né, 4 de anos de laudo. laudo, Mas mas aí isso. é outra situação. Mas quando você está na educação básica, né? Você está até o terceiro colegial, se você não precisa atualizar o que você precisa atualizar e é necessário para a criança, né? Porque quanto mais passa, você tem que dar mais autonomia para essa criança. Então, meu filho, antes, ele usava tabuada impressa. Hoje ele já não usa mais, né? Ele está no colegial, ele usa a calculadora do celular. Então, você vê como muda as adaptações? Então, aí, lá nas acomodações, eu peço, é necessário utilizar o celular, né? Coisa que antigamente ele não usava. Ou uma calculadora, ele não usava calculadora, ele usava tabuada impressa. Então, assim, essas picuinhas, né? Essas adaptações que mudam, que atualizam. Não. Às Isso, às vezes é uma atualização da isso. OMS, que aí muda um número, uma coisa assim, tipo, o nome do TDAH, que era TDA, né? E passou agora em 2022 todo ser DSM-5, não TDAH, existe, todos eles, tipo, é o déficit de TDAH. atenção e a hiperatividade e o combo. Então, tudo dentro do mesmo. Então, quem tinha o laudo com o nome antigo pode atualizar, mas você não muda o seu CID, assim, Não. você não muda o que você tem, você não O deixa de que ter ou não ter aquilo, né? Não é nesse sentido. O que pode aparecer ali nesse atualizar é o seu nível. Você começou, vamos supor, uma criança tem um laudo de 8 anos e ela estava ali no laudo dizendo que ela era um nível mais médio ou grave. E ela agora tem 14. Ela fez terapia, vários acompanhamentos. E aí ela pode ter um laudo que isso? ela, de repente, foi para um nível A médio. intensidade. Muda a intensidade, Não. mas você não Ó, perde o que você não tem. tem. Isso, assim, Eu não tem cura, sugiro gente. Não tem cura. atualizar, Então, assim, por não... exemplo, da primeiro ano, né? Do primeiro, educação infantil até o quarto ano, quinto, até o quinto ano, pode ficar com o mesmo, né? Aliás, vamos abrir um parênteses, né? A dislexia só se pode fechar um laudo, pelo menos aqui no Brasil, pesquisas eu falando, alguém pode me questionar aqui, eu passo todos os autores que eu estou dizendo, Simone Capellini, entre outros,
a partir dos 9 anos. Isso até a neurociência traz para nós, que é a partir dos 9 anos, né? Até o Você TDAH. tem que estar Você tem que estar alfabetizado. alfabetizado. Aqui, até Então, o TDAH. então, Eles têm uns timelines, assim, eles conseguem colocar só a hiperatividade, mas não a falta de atenção, porque você e a falta maturação cerebral, né? do pedagogo. Você tem uns momentos de desenvolvimento. Por isso que eu acho muito preocupante, eu vejo pais e mães me escrevendo, falando, meu filho tem 1 ano e 8 meses, e é muito agitado. Aí meu coração chega a doer, assim, eu falo, gente, a criança não tem nem 2 anos. Eu vi hoje uma fono daqui falando comigo que a escola chamou para ela fazer o laudo da criança, né? Porque aqui a escola também tem autonomia de fazer muita coisa, porque a criança tem 3 anos e não para quieta. Eu falei, gente, por que quer colocar dentro da caixa a criança? Ela tem 3 anos, ela está explorando o mundo. Deixa a criança. Claro que tem criança que pode, né? Tá com ter alguma coisa. O Gabriel, desde bebê, dentro da minha barriga, ele era agitado. Me perguntam desde quando que ele tem TDAH? Desde que nasceu, que é genético. Dentro da barriga ele já se mexia um monte. Ele era aquele bebezinho que ficava. Ele tinha uma cadeirinha de balanço, ele foi o único. Eu tenho mais 2 filhas, que ele aprendeu a se balançar sozinho, porque ele não parava. Ele ficava assim o tempo todo, então a cadeira balançava com ele. Então você vê que ele tinha aquilo desde sempre, mas não necessariamente a gente levou para um lado. A gente só foi levar depois que ele iniciou na escola, que aí tinha todo o sistema que ia validar aquilo de uma forma mais completa, ele já estava mais maduro, né? Se eu tivesse levado ele antes, ele nem falava. O bichinho nem falava. Então, não tinha Eu tô como. vendo um monte de pergunta aqui. Eu vou dar um resumão, gente. Tem gente que tá falando sobre ir no médico. Eu tô tentando juntar tudo. Mas, assim, o processo de. Vamos falar da dislexia e do transtorno de déficit de atenção, que são transtornos separados ou juntos, tá? Então, assim, um é transtorno do neurodesenvolvimento, outro é um transtorno de aprendizagem, específico de aprendizagem. Mas eles podem estar juntos, que é a grande 70%, ou pode estar separado. Pode ser puro transtorno de déficit de atenção, que sim, tem níveis, falaram que não tem aqui, falou que o médico não tem, mas entra na Associação Brasileira de Déficit de Atenção, aqui do Brasil, lá fala sobre os níveis, tá? Doutor o Matos, né? Paulo Matos, que é referência em transtorno de déficit de atenção, pesquisador. Samanta, tem médico no Brasil falando falou com Então, a mãe, TDAH não existe. E riu na cara da mãe com o filho. Teve outro que falou para o filho, a pessoa era mais adolescente, falou, é isso é uma coisa de coisa. criança, Então, você não tem assim, isso. Aí o médico falar que não tem nível, tá nesse grupo. né? Tá nesse monte de grupo. É verdade. Eu falo, indica o nosso Manda eles fazer live com a gente. Manda fazer live com a gente. Segue elas. Vai lá aprender. Então, para chegar no diagnóstico, gente, eu tô percebendo aqui muita gente falando, chegou no diagnóstico, foi no médico, tem que ir uma vez por ano no médico. Não tem que ir uma vez por ano no médico. O que você tem que fazer é um tratamento. Primeiro, ir ao caminho desse diagnóstico. O que é um caminho? Primeiro, você tem que fazer testes com fono, tem que fazer teste com psicólogo, com psicopedagoga, toda essa equipe juntou todos esses testes, esses instrumentos que leva para o médico. O médico já está escrito lá, olha, sugestível a transtorno de déficit de atenção, hipótese diagnóstica de dislexia, hipótese diagnóstica, todo mundo escreveu isso. Vai chegar lá, o médico vai dar o CID. A gente tem o CID-10 e o CID-11 já está valendo esse ano. O CID-10 ainda está valendo, tá? E o CID-11 também está valendo. Então, tanto faz, muda hoje os números, tá? E aí, enfim, depois que chegou no laudo, não acabou. Aí essa fono que avaliou,
ela vai ter o quê? Que fazer uma terapia para desenvolver aonde ela achou essa dificuldade, né? Quem está com transtorno de déficit de atenção puro, saber dominar a sua impulsividade, saber controlar seu comportamento. E não é o remédio que vai fazer sozinho nada. O remédio é igual, eu falei isso numa live. Gente, o remédio para transtorno de déficit de atenção, se a gente, família, não estiver junto com essa criança, como ajudar a instrumentar essa criança no comportamento dela, na impulsividade dela, em todas as dificuldades dela, se a família não ajudar, a escola não ajudar e você não ajudar seu filho a se autoconhecer, o remédio não vai fazer nada. Né? Porque é como remédio para emagrecer. Tomo toda manhã um remédio para emagrecer e o dia inteiro como pizza. Eu não vou emagrecer. Né? Então, o remédio, ele complementa, é fabuloso para muitos casos. Tem casos que não toma, tem casos aí é a área do médico. Quem faz o remédio é o médico. Mas tem gente que fala, a psicopedagoga falou que ele tem transtorno de déficit de atenção. Aí vai no médico, não passou por uma psicóloga. Não, eu vi aqui também, o médico quer saber do QI. Peraí, tudo bem, a gente tem que saber do QI, mas o transtorno de déficit de atenção quanto à dislexia é muito grande, não é só o QI, né? Então, ele não tem remédio. E não tem remédio, nem tratamento para. Se você tiver alguma coisa para QI, então, tipo, o que essa informação tem a ver com o Cláudio, não é isso? É muito complicado. Então, assim, e não é uma coisa fácil, não é uma consultinha. E pergunta, assim, não, você tem que perguntar. Eu sempre falo, quando as pessoas me perguntam assim, gente, marca ou neuro ou psiquiatra, mas você pergunta, se for TDAH, tá? Você tem experiência com TDAH? Se você é suspeita, se a assistente ali, a secretária da pessoa falar, sim, ele atende bastante, você já sabe que a pessoa vai ter um conhecimento. Se a pessoa falar, não é a especialidade dele, você procure outro. A mesma coisa para todas as pessoas da equipe multidisciplinar. Fono, psicólogo, pedagoga. Porque eu já vi cada história, entendeu? A mãe me escrevendo que a fono reclamando, seu filho não para quieto no atendimento. Claro, a criança hiperativa, ela que tem que ter as ferramentas de conseguir chamar a atenção dessa criança. Ela não tem que reclamar. Ou então... A criança não para quieta, porque a criança está no papel dela de criança imperativa de não parar quieta. Ela está lá para você ajudar. Então, assim, procure profissionais que tenham experiência. Porque se a pessoa tem experiência, ela se preparou, ela estudou sobre aquilo. A mesma coisa para dislexia. Se você vai procurar uma fono, pergunte, você tem experiência com dislexia? Você trata? Porque uma psiquiatra, uma psicóloga me escreveu que ela a fono tem que ser educacional, porque tem fono que cuida da parte alimentar, tem fono que cuida... Porque quando você fala, eu vou na fono, nossa, mas dislexia por causa da fala? Não, tem fono da fala, tem fono educacional, você tem que ver se ela é especializada. Eu vejo que muita gente procura em convênio médico, né? Mas no convênio médico você tem que cobrar isso. Essa fono tem experiência, ela trabalha com dislexia, não é qualquer uma. Porque a fono tem que, olha o processo da fono, que é o pilar central da dislexia. Ela avalia. Aliás, quando a criança tem transtorno de déficit de atenção, se essa fono tem experiência, quando ela vai avaliar alguns testes lá, ela pede para essa família, se essa família já tem um diagnóstico de transtorno de déficit de atenção, ela pede para essa família o telefone do médico e pede para essa criança tomar remédio dentro desses testes, para esse teste sair puro, né, da parte da linguagem, para a parte atencional não atrapalhar, que é um outro, porque assim, a parte de atenção atrapalha a aprendizagem. E o processo da dislexia, que é a dificuldade específica da leitura escrita, que é a linguagem, também trabalha a aprendizagem. Então, para um não chocar com o outro, isso, gente, com a vivência, eu fui aprendendo muito com fono. Fono experiente fala assim, não,
esse teste eu tenho que avaliar puramente para saber se é linguagem ou se é o déficit de atenção alto que está atrapalhando a aprendizagem. Então, alguns testes, às vezes, ela pede para criança medicada. Mas depois que ela fez os testes, ela tem que treinar a criança 6 meses. Depois de 6 meses, ela refaz esses testes. Aí sim, ela pode dizer que se essa criança tem a dislexia ou não. E se é o déficit de atenção que está atrapalhando essa criança em aprender ou não. Vou te falar um caso, minha filha. Minha filha pegou pandemia final do primeiro ano, segundo e terceiro ano dentro de casa. Imagine uma criança que já estava com um olhar precoce, né? Porque tem um irmão com dislexia, então ela já estava dando sinais, a gente já fez intervenção precoce. O que é intervenção, gente? Levei ela para fono treinar as dificuldades dela, não a busca de diagnóstico. Só que ela não dava resultado. E aí veio a pandemia. Aí surtou minha cabeça, né? Aí vamos pôr fono mesmo na pandemia. Ela fez fono em toda a pandemia, se alfabetizou, papapá, babá. Voltou às aulas. Aí a fono falou para mim, Samantha, vamos começar do zero. Porque se a gente pensar que a dificuldade dela pode ser ou atencional, porque foi alfabetizada online, ou então realmente ela tem dislexia. Como que ela poderia falar? Então, a gente fez mais 1 ano de intervenção. Minha filha ficou em 3 anos de intervenção para fechar um laudo. Ela não fechou um laudo por fechar. Hoje a gente tem certeza que ela tem a dislexia e tem transtorno de déficit de atenção. E não foi a pandemia. Porque muitos hoje, gente, diagnóstico que chega na minha mão, me assusta. Eu falo, gente, essa criança não foi motivada. Como que ela não... Tem criança que não é alfabetizada, estão dando laudo de dislexia. A gente pode dar. A minha filha mais nova, ela foi investigar exatamente isso que você está falando. E deram? Ela foi, não. E aí a surpresa Sim. veio no laudo dela que ela é acima da média. Aqui eles colocaram que ela não que eles chamam de gifted, né? Que não é a criança, não é com hiperabilidades, mas ela é muito acima da média. Ela não é ali porque você tinha que ter X números dentro daquilo ali, ela tinha alguns, mas todos os delas eram muito acima. Mas ela estava com dificuldade de leitura. Em determinadas construções, assim, em determinadas palavras, quando era uma palavra sozinha, umas coisas meio diferentes, sabe? Por isso que eu falei, é dislexia. E aí, a mãe tem, né? Vai ter. Só que a minha, eu falei, vai ser uma surpresa, porque a minha era adquirida, né? Como é que, vamos saber como é que é essa história? E aí ela fez todo o processo de avaliação e viu que não tem, que é um atraso decorrente da pandemia. O laudo veio com atraso decorrente da pandemia. Sim. Que ela é inteligente. A gente tem que ficar muito atento, né, às escolas, desses laudos que estão chegando rapidamente para a gente, porque a gente tem a questão da pandemia, principalmente as crianças que pegaram o processo de alfabetização online, né? Então, muito falsos diagnósticos que chegam por conta que a gente vê, peraí, ela realmente está com problema de linguagem, ela realmente está com alguns problemas, erros ortográficos, mas peraí, ela foi motivada naquele momento? E a gente sabe, gente, que o cérebro da gente é o famoso esponja, né? Que é no processo de alfabetização. Eles estão até 7 anos assim, então a gente pega de 5 a 7, é uma esponja pura. E de repente essa esponja foi para trás de uma tela, com pouca motivação, com pouco concreto, né? Porque essa fase, por mais que a criança com dislexia precisa muito de concreto, mas essa fase de alfabetização, de educação infantil, gente, elas precisam muito de concreto, né? Para de repente, para depois a gente trabalhar
com a escrita, com o som da letra. Então, assim, elas pularam tudo isso. Então, o falso diagnóstico está chegando e eu peço para as famílias, não tenha pressa, calma. Vai chegar lá a hora, vamos ter certeza do laudo, porque o laudo é um norte para onde a gente vai. É só isso, né? E outra, tem gente que, eu vi um monte de gente aqui falando de professor de apoio, né? Tem TCID, professor de apoio. Crianças com dislexia e crianças com déficit de atenção, eles não precisam de auxiliar, um tutor lá dentro. Eles sim precisam de apoio específicos, né, pontuais, com ferramentas diferenciadas para aprender. Qual a maior dificuldade da dislexia? Quando ele recebe a informação. Como que ele recebe a informação? Não pode ser por meio de leitura. Ele tem que receber essa informação, a matéria de matemática, de geografia, de qualquer que seja a matéria, de uma outra forma. Em resumo, é isso. Tá? Ele precisa de um professor do lado dele. Não, ele não precisa. Ele não precisa estar na sala também especial. Isso também não precisa. Mas acontece quando esse aluno está aquém da turma, a escola pode sim oferecer no contraturno uma aula extra, reforço daquilo que ele não está indo bem, porque ele consegue acompanhar. Mas aí, gente, eu percebo que as famílias estão preocupadas em deixar a criança lá com um professor. Isso, é coisa de LOAS, todo mundo me pergunta, cotas. Gente, isso não tem, tá? Eu escutei uma balela essa semana que eu recebi de um monte de gente. Tem umas pessoas que estão aqui que me passaram esse vídeo. Eu não tinha visto uma advogada falando, que me assustou, né? Sobre o LOAS, que a criança com transtorno de déficit de atenção tem um benefício. Olha, gente. A gente conversou com a advogada ontem e ela falou que não tem. Ela falou, gente, não tem nenhum benefício porque não está classificado como deficiência. Ela falou que esse projeto de lei que tem agora, eles até tiraram desse projeto a parte de conectar com deficiência. Porque ela falou que no projeto vão conectando o TDAH com o autismo nível 1, para entrar na deficiência, fazendo algumas correlações nesse sentido. Mas não tem. Se a sua criança tem alguma outra... Aí é outra coisa. A gente está falando de coisas puras, né? A dislexia pura, o transtorno de déficit de atenção puro, sem outras coisas. A gente não está nem falando de outras, né? Mas assim, se você jogar no Google, uma família me jogou, fez o print, me mandou depois que eu falei isso. Eu falei, tá bom, então vamos lá. Vamos ler o que você me passou. Né? Lá diz, eu não lembro direito, mas lá diz também que para você ter o LOAS, você tem que ser incapaz. Não significa que você tem que ter só o transtorno de déficit de atenção. Você tem o transtorno de déficit de atenção, você tem que ter uma condição mínima, tipo ganhar X mil reais por mês, ganhar X... Você tem que ter um salário, você tem que ter baixo padrão de vida, você tem que ter, por exemplo, você tem que ser incapaz. A palavra que eu guardei foi essa. Para você ter o LOAS, você tem que ser incapaz. Então, não vamos falar que quem tem transtorno de déficit de atenção pode receber o LOA. Não, ele não pode, gente. Vamos ler lá. Joga no Google agora, fecha tudo depois da live, tá? Fica aqui com a gente. Vai no Google e lê. É porque todo mundo lê, gente, só o primeiro. Realmente, transtorno de déficit de atenção tem o benefício LOAS. Só que lá embaixo está escrito, para você receber o LOAS, você tem que ser incapaz, você tem que ter mais de 65 anos, você tem que ter uma renda mínima X. Tem itens e itens, acho que tem 4 ou 5 itens que você tem que fazer parte, passar por uma investigação, né, uma avaliação lá do pessoal da federal, e você tem que estar nesses requisitos.
Você estando nesse requisito, sim, aí você tem benefício LOAS. Mas se você tem só o transtorno de déficit de atenção, não, você não tem o LOAS. Isso. É porque as pessoas têm muitas dúvidas, é muita informação e as coisas não são muito claras. E aí você tem chuva e tudo quanto é jeito, que você mesma comentou. Tem muita informação com umas fontes meio duvidosas aí. Então, assim, sempre leia, sempre investigue, converse com as Falou. pessoas. Ontem a gente teve a live com a advogada, ela falou um monte de coisa para vocês, explicou um monte. Ela falou que Não, tecnicamente não precisa de laudo, que a gente já falou aqui. Essa tem uma dificuldade. Você tem o direito constitucional, você tem o MEC, e aí você tem a lei que saiu ano inteiro. passado, que também é para o Brasil inteiro. Você tem essas leis todas para garantir que a sua criança com alguma dificuldade tenha suporte na escola, porque o objetivo é que todos tenham acesso à educação. Então, não pode tirar a criança da sala, esse tipo de coisa, porque a criança precisa ter o suporte para a educação. Se a criança tem, se a escola, se você quer fazer o laudo e levar para a escola, é para a escola entender o que o seu filho tem. Ah, o meu filho ele tem TDAH, mas também tem ansiedade, ele também tem descalculia. Aí o meu filho tem um TEA. O que que tem nessa criança? Aí o professor, com essas informações, vai falar o que que essa criança faz, quais são. E esse médico no lado vai falar quais são as suas opções de tratamento. A Não. opção de tratamento, gente, não é só Família, remédio. É terapia, é remédio, é atividade física, é, é envolvimento com o ambiente que você está, o quanto aquilo ali está afetando você naquele ambiente que você está. Então, o médico vai avaliar tudo isso com você e vai falar: essas são as suas opções. Você vai tratar com esses profissionais, você pode ter essa opção de medicamento, você pode fazer essas opções de atividade física que vai te ajudar a regular. Você pode fazer até o neurofeedback. Aqui ele só recomenda a partir de sim, 16 sim. anos, que é depois que o cérebro já está bem mais maduro. Eu sei que no Brasil vendem até para criança. Aqui eles não deixam. Mas tem até essa opção do Ó, Dr. neurofeedback. Rude, Aqui não aqui no. pode. Só que também não pode para criança abaixo de 6 anos. Quem tem abaixo de 6 anos é só terapia. Não pode remédio aqui para criança. Então, essa coisa de dar remédio para criança de 2 anos de idade que eu vejo aí, aqui não pode. Então assim, a coisa é muito organizada. O médico tem. Por isso que é muito importante você, quando marcar a sua consulta, pergunte: médico, você tem experiência com isso? E o médico vai falar: tenho. E ele vai saber te orientar direitinho no que você tem que fazer. E aí, quando você levar para a escola, você vai ter informação. Você vai fazer: o meu filho tem isso. A escola já vai estar ciente do que ele vai estar fazendo. Se a escola vai cobrir É. ou não. Aí vocês voltam lá na live com a advogada, que ela explicou o que você Ô, tem que fazer. Carla, Qual barraco você tem que fazer para conseguir tudo. Mas está fazendo aqui no mundo certinho. Eu e a Samanta quer levar a escola a responder. Tá fazendo no vou... processo direitinho. Se a escola sair desse caminho, você volta na live de ontem, que a advogada explica Ó, para onde você tem que correr. Até, ela falou até quando a escola não aceita. Ela falou que você falou de levar sim. os documentos e a escola da recebida. Ela falou que não dá. Ela falou que tem escola que não dá. Aí ela falou: tudo bem, você deu o seu, você pega o outro sem o carimbo, que isso vai comprovar Isso. que a escola negou. Muito bom. Ela explicou muita coisa Ó, clara eu para a queria, escola que só como a não gente tá trabalha legal. com informação, né? Eu queria dar uma informação, porque eu vi muita gente escrevendo. Meu filho tem, você já falou até aqui, né, também. Meu filho tem TDAH, TDA. Gente, não existe isso. O DSM-5, que é o Manual Estatístico de transtornos mentais, né? Esse manual, que é um norte nosso sobre para onde vamos, é a nossa Bíblia. O que nós temos? É o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. A nomenclatura é TDAH, tá? Aí, o que a gente pode falar? TDAH com predominância desatenção, com predominância hiperativa, tá? Então, assim,
para quem quer escrever, o professor, não sei se tem professores que estão escrevendo, se vocês forem escrever, não existe TDA sem H ou só com A, tá bom? Então, é o DSM-5. Qual o nome? DSM-5. Isso, é uma nossa Bíblia. É uma Bíblia. Agora tem a nova ainda, se Deus quiser eu vou comprar ela, porque é cara. Mas assim, mas é cara. Mas é bom, a gente tem que estudar. Mas Não, a ONU fica atualizando toda hora, Samanta. Fica A ONU mudando. Tem a nova toda agora. hora. Mas assim, demora um tempo. Agora tem a nova, que já foi as Isso, informações são de 2018, mas elas só isso. foram implementadas ano passado. Mas eles já prepararam Ah, atualizações, acho que vai sair em é, 2025, se eu não me engano. mais Que eles coisa. aumentaram Ah, mais tá. coisas dentro da parte de saúde Saúde mental. mental. É a parte É o nosso da interesse. parte de Mas saúde assim, então, mental. gente, só como a gente trabalha com informação, a gente quer, assim, o que a gente tem, a gente quer dividir com vocês. Então, assim, quando vocês forem escrever para a família, professores aqui, ou até a família também com os professores, explicam que não existe isso, tá? Existe o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, mas com predominância a desatenção ou predominância hiperativo ou combinado, os dois juntos, tá? Que às vezes tem os Isso. dois juntos. Isso só a nível de informação, porque eu vi muita gente aqui, não sei se era professor, família, mas tudo bem, a gente está aprendendo todo Com mundo as junto, letras. tudo bem errar e beleza. Outra coisa que eu quero que algumas pessoas entendam, que eu vi aqui, a psicopedagoga, a neuropsicopedagoga, né, que eu gosto, porque ela está mais envolvida com a minha pós, né, tô terminando. É, ela está mais envolvida na neurociência, ela é muito importante ter um olhar dela, porque ela tem um olhar muito da educação, esse processo comportamental na educação, né? E alguns testes ela pode fazer, só alguns, não todos. Por isso que eu falei psicopedagoga para transtorno de déficit de atenção. Porque o comportamento lá dentro da escola é muito bom ser analisado e é necessário ser analisado pela essa neuropsicopedagoga junto com a pedagoga que está lá dando aula. Tá? Eu achei que teve gente que achou estranho eu falar isso, mas a gente também tem que olhar, não é só a dislexia, o transtorno de déficit de atenção, a gente tem que ver a aprendizagem, viu? Tem que ver muito a aprendizagem, porque o impacto dele é bem alto, né? Não, o impacto de um bom professor, você que já tem um filho que está mais tempo em escola, você vê no comportamento dele, quando ele tem um bom professor, muda tudo, e quando ele tem um professor que não é tão legal, você vê o impacto na criança. E às vezes o impacto é tão grande que demora a gente a tirar aquilo ali da criança. Porque você tem professores que fazem coisas bem absurdas, né? Eu conversei aqui com a Giovana, ela tem 20 e poucos anos, o professor botava um chapéu de burro nela na porta. A outra moça, ela compartilhou na live. A outra moça falou que o professor pegava o caderno dela, ela dislexa, e passava na turma para todo mundo rir. Porque a garota escrevia de uma outra forma. E ela pegava a informação. Então, assim, tem professores que fazem algumas coisas que mexem muito com a autoestima da criança. Então, eu sempre falo, porque eu já passei por isso como dislexia, sempre escuta a sua criança. Se a criança não quer ir para a escola, se a criança está chorando, aproveita que está começando o ano, gente. Escuta a sua criança. Se a sua criança está falando, você escuta. E pergunta para ela, o que está acontecendo? Por quê? Entenda. Entenda essa criança para você saber o que ela está passando. Porque, de repente, está acontecendo alguma coisa assim. Eu espero que não, que esses professores já estejam se aposentados, Ai, que estejam dá até bem frio. contentes, descansando e que os professores que estejam hoje no mercado Eu, estejam preparados para eu atender as tô crianças de muito forma com muito animada. amor e carinho. Eu tô muito Mas animada, sabe? Mas engraçado, meu filho voltou ontem, né, para a escola e eu entrou no ensino médio. Ele tá numa escola nova,
professores novos e sem os amigos. E o que eu vou encontrar, né? Ontem ele teve um pouquinho de uma ansiedade, vômito, mas fez parte, a gente participou junto, enfrentamos junto. Hoje também deu novamente, mas você vê que ele já estava um pouco melhor. Aí à tarde ele já falou: mãe, sabe o que eu estou percebendo? O ensino médio é muito tranquilo. Aí eu falei: ele é tranquilo? Sim, os professores são muito legais. Então, você está vendo? Ele já não está vendo a matéria. O professor está acima disso, né? Do que a matéria vem. Então, Olha o papel. como O o papel é importante do importante, professor, né? gente. E aí Olha ele o seu está papel mais importante. seguro, né? Porque é uma mudança, um disléxico, ele tem depressão, né? Um processo de ansiedade bem alta, ele tem o transtorno de déficit de atenção. Então, assim, ele está numa escola nova e sem os amigos, mas tá tanta gente amparando, tá todo mundo amparando tanto. Não precisa de professor extra, não precisa nada disso, que todo mundo fica na luta. E sim, só um olhar diferente desses professores que eu tô muito esperançosa, gente, da gente conseguir ficar aqui falando, falando, e eles estão começando, né, a melhorar. Você falou sobre a gente ouvir as crianças. Eu quero, assim, pedir, né, para as famílias validar as emoções dos filhos que chegam em casa, porque ou os professores também. Quando chora, muitas vezes, você não para de chorar, por que você está chorando? Né? Então, assim, existem coisas que a criança leva para a vida. Existem marcas que para ela é uma coisa muito grande, para a gente não significa nada. Mas valide aquela emoção, porque ela vai começar a construir e, né, consolidar todas essas emoções que são totalmente desreguladas pela idade, né? A gente validando e mostrando, poxa, aquela dor, é dor mesmo, mas eu também já passei, viu, filha, essa dor, mas vamos junto, você vai passar por essa, né? Não falar assim, não, isso não tem dor, nada. Então, assim, é importante, independente, principalmente nos dois transtornos, né? A gente validar as emoções dos nossos filhos. Não minimizar, assim, mimimi, tadinho, nada disso. Né? Tá com dor, filho? Tudo bem, eu também passei por essa dor, mas vamos juntos, você vai conseguir. Isso faz toda a diferença. Gente, é muito importante você realmente validar o sentimento e você se Hum. colocar à disposição para ouvir aquilo, porque dentro das crianças, tá? Dentro, não só crianças, mas vamos falar agora de criança neurodivergente, você tem um combo, meio que vem junto ali dela, 50, 60, 70% das crianças têm ansiedade. E essas crianças com ansiedade, elas vão chegar adolescentes e isso vai virar depressão. E aí você tem esse número nos adultos que chega a 80% dos adultos com depressão. Quando chega nessa fase. Você vem todo um caminhar. Então, se você já começa com uma criança que já só... E por que que você fala, Carla, mas por que que tem tanto? Porque é um sofrimento. A mãe colocou aqui, ó. A mamãe escreveu, o professor pegou o caderno do meu filho e mostrou na turma, olha que letra horrível. E, gente, você acha que você está fazendo o que com essa criança? Esse professor está fazendo o quê? Está destruindo ele. Porque está destruindo. Essa criança não vai querer escrever. A criança dislexa, ela tem uma dificuldade de leitura. A mente da gente prega peça na hora que a gente está lendo. Em vez de estar escrito ali, sei lá, gato, a gente lê Torta. gatinho. Aí fica aquele risinho ali, ou troca uma outra coisa no meio, coloca uma coisa que não está ali no texto, aí vão falar, não sabe ler, ficar aquela coisa assim. A criança, eu passava mal quando o professor fala assim, todo mundo vai ler, a cada mudança de parágrafo muda a criança. Eu contava e contava para saber, contava na folha, contava as crianças para saber, chega em mim ou não. Eu já vai chegar, vai ser nesse aqui, eu já começava a ler antes, já ficava lá, gente, eu ficava com a cara vermelha. Você vê minha cara ficar vermelha, você sabe que eu tô morrendo ali dentro, começa a derreter. Mas aí eu tinha que ler, mas e o negócio ia, assim, mas tipo, se o professor não cria um ambiente que te deixa confortável para errar, porque eu falo, eu escrevi para a professora do meu filho, eu falei, escola é o lugar onde a criança tá lá para aprender e ela aprende errando. Se meu filho não pode errar, isso daí tá errado. Se meu filho não
pode errar nesse ambiente, esse ambiente está errado. Porque escola é lugar de aprender e aprende-se errando. Não se aprende só acertando. Então, vamos controlar esse ambiente aí. A professora falou, não, concordo com você 100%, é seguro errar aqui. Porque se a criança erra e o professor tira a onda, a outra colocou, o professor faz as coisas e aí começa um bullying na criança. Você destrói a criança. A criança acaba o ano destruída. De repente, ela tinha todas as condições de tirar nota boa. Uma mãe colocou aqui que falaram para o filho, seu filho nunca vai tirar nota maior que 6 e 7. Nunca. Nunca é muito tempo, gente. Nunca é muito tempo. Eu aprendi a ler depois de 9 anos. Eu li a Revista da Mônica com 9. Ler mesmo devia ter 10. Para ler direitinho, mesmo bonitinho, o livro ali tinha 10. Hoje eu leio um monte de coisa. Eu amo leitura. Leio um monte. Aí você vai falar assim, eu tirava 10 só na escola, tá, gente? As minhas redações eram as coisas mais loucas, porque era extremamente criativa. Eu falo, o professor deixava por último, porque ele falou, não, a dela eu vou... Porque essa menina deve fazer alguma coisa já de manhã para escrever assim desse jeito, essas coisas, porque eu deixava sair aquela criatividade e era legal. Assim, não fica em cima do teu filho. Eu falo muito também lá na página, gente, a criança tem dificuldade? Vai ter. A dislexia vai ter dificuldade. Eu não sei acentuar, gente. Não sei. Eu gravei onde estão os acentos. E quando eu não sei, eu chuto. Até da palavra mãe, tá? Outro dia eu botei no é. Aí eu olhei e falei, isso não parece pra direito. Eu falei, isso daí tá estranho. Aí eu apaguei e botei no A. Aí eu falei, é no A. Ó, é no A. Mas eu não sei, eu não entendo o som. Pra mim o som não muda. Faz. Na minha cabeça não faz sentido aquilo. Não faz. Não adianta falar, faz aquilo que não entra. Eu entendo a regra, mas não faz sentido. E tá tudo bem, eu vou ficar me, sabe assim, martelando naquilo que eu não consigo, não, eu vou trabalhar minha criatividade, faz a mesma coisa no teu filho. Você ensina, explica lá para ele, mas foca na habilidade, na qualidade, deixa essa criança ser maravilhosa no que ela faz, se ela escreve, se ela pinta, dança. Foca naquilo, gente. Foca no que a sua criança tem de bom. Trabalho que ela tem que melhorar, sim, se é trabalho que ela tem que melhorar, mas o foco que você tem que ter é naquela habilidade, naquela qualidade. Porque você sabe que no meu eu tenho um curso aí, agora eu vou lançar esse ano de novo, né? Para família, assim, é um curso básico mesmo, é tipo as nossas lives aqui mesmo, né? É aquela coisa de rotina que a gente precisa entender, né? Porque a gente tem muitas coisas, muitos cursos maravilhosos, mas não é da nossa área, né? Não é do nosso cotidiano que a gente precisa realmente na prática, né? Porque tem muita teoria por aí. Então, assim, primeira coisa que eu abro, né, no meu curso é dizer para as pessoas que a gente tem que investigar quais são as habilidades daquela criança que chegou para mim. Qual as habilidades do meu filho? Porque a gente fica muito martelando em laudo, a gente fica muito martelando na dificuldade. Ele não sabe ler, é tudo bem. Você erra no tiozinho lá do A da mãe, mas você é boa em quê? Você é boa nisso. Então, beleza. Então, no trabalho de escola, você não vai escrever, você vai desenhar, ou você vai criar. Ô, Carla, você entendeu? Tudo bem, gente, joga no Word o texto, o Word, o Office lá, 360, corrige para você, sabe? Então a gente tem que parar um pouquinho também, isso é um sermão para todo mundo, mãe, professor, escola, parar um pouquinho dessa pressão de perfeição. Ninguém é perfeito, né? Independente se tem diagnóstico ou não, laudo ou não em si, eu acho que a gente tem que dar uma leveza. Sabe aquela parte de bom humor? Né? A gente não tem... Quando você escreve mãe, põe um tiozinho no E, você dá risada. Tudo bem, né? Só que numa escola, você chega para mim, percebo que sua gramática tá ruim, sua ortografia tá ruim, você tem dificuldade de leitura.
Poxa, mas a Carla, deixa eu descobrir a habilidade dela. Puta, ela é criativa, ela acha coisas que eu não ia achar, caminho que eu não ia achar. Peraí, eu vou chamar ela para criar algo. Carla, vem aqui comigo. Vamos criar algo junto? Você vai falando e eu vou escrevendo. Ponto. Ganhei a aluna. Por que que essa aluna tem que escrever para fazer um trabalho e ganhar nota? Quando você, quando você vai escolher a sua profissão, você vai escolher o quê? O que você é melhor, você concorda? Para você trabalhar, ganhar dinheiro, sustentar, ter filhos, pagar suas contas, sobreviver nesse mundo de impostos, né? Nesse mundo. Quando a gente passa janeiro, fevereiro e março, é um mundo de impostos. Mas assim, a gente tem que pensar isso dentro da escola. Né? A gente fala, né? Eu acho que eu falo demais, mas assim, eu volto a dizer, todos nós somos da educação inclusiva. Se todos nós começarmos a perceber que estamos dentro da educação inclusiva, cada um aprende de uma maneira, gostaria que vocês que estão aqui, né, que vão assistir, analise vocês, famílias, vocês, professores, como vocês aprendem. É o que eu falei, quando eu vejo, eu tenho que escrever. Se eu não escrever, é a mesma coisa que nada. O outro, só de olhar, escutar minha voz, já, meu filho, né? Só de falar, putz, já decorou. Então, já gravou, já entendeu. Tem outro que precisa fazer, pegar o papel, ver, dobrar, fazer, aí aprender. Então, Minha mente é branca, eu fico desenhando então, o dia inteiro na minha gente, mente. Eu preciso estar com lápis isso, escrevendo que vamos ela vai pensar desenhando qual ali que é a nossa dentro. habilidade. A partir do momento que a gente entender nossa habilidade, então a gente vai entender nossos alunos. Então, não vai fazer algo individual. Aí vai chegar uma professora aqui falar para mim: ah, mas eu tenho 40 alunos. Como que eu vou fazer uma coisa individual para esse ser? Não, gente, divide a sala em 4. Ó, aquela turma é melhor escrevendo. Aquela turma é melhor fazendo. Faça um mapa da sua sala no seu caderno e começa a dividir todo mundo. Multivisual ajuda todo mundo. A professora pode, ó, tem isso aqui, tem esse quadro, tem essa leitura, e ela fala, assim, tipo, eu vejo muita gente falando, a professora não dá tempo para o filho copiar. Criança dislexia, a gente copiar do quadro, a gente fica lá. Professor, Tira foto, isso manda no online, WhatsApp. imprime, dá. Tipo assim, todo o material que você vai botar ali, que o professor copia de algum lugar. Ele pega aquilo ali Ou dá e põe no impresso. grupo da turma. Não tem dificuldade. Aí a criança não consegue fazer a atividade, porque ela não conseguiu copiar. O tempo que o professor botou, que copiou, que todo mundo respondeu, que ele corrigiu, a criança ainda está copiando. Então ela não fez a atividade. Qual o objetivo? É copiar ou fazer atividade? Se é fazer Exatamente. atividade, entregue pronta para a criança. Tempo com a sua turma. E você tem tempo para você fazer outras coisas, entendeu? Essa é a parte que eu acho que... eu até fiz um post, vai sair esse mês agora, falando de várias formas que tem de ensino, né? De 1 milhão de possibilidades que tem, que os professores podem explorar isso na turma dele. De repente, olha, isso aqui funcionou, isso aqui não funcionou. E ver o que funciona com a sua turma, o que as suas crianças vão responder melhor. Ou como a Samantha falou, de separar em grupos e ver como cada grupo reage. Tem uma infinidade de possibilidades de ensinar as crianças. E as crianças, todas, gente, quando eu digo são todas, é todas, neurodivergentes ou não, elas querem aprender. E a emoção todas. e a aprendizagem Elas juntas. Querem. Uma que acorda, não tem uma que acorda de manhã e fala assim, vou tomar 0 nessa prova. Meu objetivo é 0 nessa prova. Não existe, não tem. Se ela tirou 0, é porque ela teve dificuldade. Não tem. Então, assim, se você tem uma criança na sua sala que está tendo dificuldade, observa com carinho, porque essa criança quer aprender. Então, todas as 40 crianças da sua turma, se você tem 40, elas querem aprender. Só que cada uma tem uma forma de conectar na mentezinha dela diferente.
ela tendo laudo ou não, todas as 40, gente, todas, ela sendo neurodivergente ou não, elas conectam as informações, elas têm tempos diferentes dentro das mentes delas. Então, se você apresenta de uma forma diferente, você vai falar, você vai ter escrito, você vai ter uma informação visual, você está favorecendo todas elas e você está dando tempo para todas essas crianças pegarem essa informação de diversos pontos diferentes da história. Você vai estar ensinando para a criança Samantha, você vai estar ensinando para a criança Carla, você vai estar ensinando para a criança, não importa o nome, e você vai estar ensinando para todas elas. Porque o objetivo do professor é ensinar a criança. Você quer que a sua criança termine o ano letivo sabendo aquilo. Você não quer que a criança termine o ano letivo triste. Você não quer que a sua criança termine o ano letivo com uma ansiedade ou já com o início de uma depressão. Você quer que a sua criança seja feliz na sua sala de aula. Você quer falar que a sua turma é uma turma boa. Olha como a minha turma é boa. Olha como as minhas crianças respondem bem às coisas. Porque você entrega de uma forma completa para essas crianças. Você não precisa ficar nessa coisa, sabe, assim, muito antiga, não, gente. Explora o mundo. O mundo é tão grande, tem tanta forma legal de ensinar. E como a Samanta colocou, observa as habilidades dessas crianças. Essa daqui é boa para carregar coisa. Ela gosta de ajudar. Então vamos ali, vamos separar aqui. Vocês entregam as provinhas, vocês recolhem. Essa aqui gosta de escrever. Então coloca lá no quadro escrevendo. Essa aqui gosta. Elas vão amar. Ninguém vai faltar na sua turma. Se você já reparou essas professores que veem as habilidades e colocam as crianças para fazer, as crianças vão com chuva, com sol, com doente que é para escola. Porque fala, não posso perder hoje, mãe. Porque hoje, Kate, doente aqui, eu não posso perder hoje, porque hoje é meu dia de ser assistente da professora. Aí eu falei, minha filha, eu vou escrever para ela e vou falar da sua preocupação. E a professora, não se preocupe, eu movo a criança que seria depois dela e ela fica no lugar da outra. Ela não precisa se preocupar. A garota queria ir doente para a escola, porque era o dia dela ser assistente da professora. Aí você tem, sabe, assim, as coisas que o professor pode fazer, que ele vai realmente engajar aquelas crianças, né? E você perceber as outras coisas. E ao mesmo tempo a família. Então, família, se seu filho tem 8 anos e é dislexo, ainda não aprendeu a ler, não se desespere. Estou te dizendo, eu sou dislexa, é difícil. Muito. Ok? É muito, muito difícil. Então, tenha paciência com a gente. E uma coisa que eu vou falar que choca muitas pessoas. Tem criança que não vai aprender a ler. Isso daí a pessoa fala, não, meu filho não. Gente, desculpa, mas tem. Dependendo do seu nível de dislexia, tem criança que não consegue ler. E aí você vai pedir acomodação de criança deficiente visual. Então ela vai ter sempre alguém lendo e escrevendo para ela. Aí você fala, mas meu filho não vai aprender. Vai, porque eu coloquei o caso, compartilhei com a Samanta, do menininho lá na Inglaterra. Teve um garoto aqui na minha cidade também. Terminou o 2º grau, com notas altíssimas e foi aceito em universidade. O garoto está fazendo matemática e engenharia. O outro garoto daqui, eu não lembro qual curso que ele pegou também. E ele tá com as acomodações de criança de deficiente visual. Então, não se desesperem. O seu filho, se a criança tem TDAH ou dislexia, saiba, a inteligência dele é acima, porque a gente não tem criança com dislexia, que ela tem uma inteligência abaixo. As pesquisas também estão mostrando que o TDAH também não está no mesmo nível. Então, assim, a sua criança tem capacidade. Ela só precisa conectar de uma forma diferente da forma que está sendo apresentada. Então, paciência, eu acho que é a número 1. Então, você entregou o laudo na escola. Fale lá com esse professor, paciência, tá aqui o caminho, vamos aprender junto. Todas as informações que você aprender fora, aqui comigo, ou com a Samanta, ou com quem for, compartilha com esse professor, ajuda esse professor a aprender também. Né? Que eu falo, eu escrevo sempre, a gente está de mão dada, gente, nessa daqui. A gente não está sozinho, eu estou aprendendo todo dia. Eu aprendo com a Samanta, aprendo com outras pessoas, aprendo com a Teó do Gabriel, que saiu aqui antes da live. Eu estou aprendendo todo dia. E é assim, a gente vai continuar nesse caminho aprendendo. E se a gente puder compartilhar com mais profissionais, mais educadores, quem favorece, no final, quem ganha são as crianças. Né? Porque a gente tem tanta culpa, né? Tanta culpa. A gente fica tão culpada, mas faz parte. Nem fala dessa parte aí
quebra o coração das mães, que a gente fica Eu vou dizer dor, assim, para a gente dar um fechar sobre o laudo, que o laudo, gente, ele é uma bússola, é um documento apenas. O nosso filho não significa aquele laudo. O nosso filho lá está dizendo apenas quais são as dificuldades, que é um norte da onde a gente pode utilizar como eu descobri que eu sou míope e eu preciso usar um óculos. Nossa, tudo a ver, né? Mas é bem isso, né? Se você é míope, você não tem que usar óculos. Pô, tá corrigido. Não, mas você continua sendo míope. Mas a criança com dislexia e transtorno de déficit de atenção, eles sempre vão ser assim, só que a gente tem que dar adequações. E como a gente vai querer isso? Com laudo. Aí a escola vai falar que eu preciso de laudo. A escola não precisa de laudo. 04/2014. Então, assim, quero que vocês guardem isso. Mas o laudo é importante para a gente nortear tudo isso. E principalmente quando a gente precisa, igual a live que você fez anterior, sobre a advogada, né? Que disse tudo. Aí sim, a gente precisa documento. Aí a gente precisa de um laudo para procurar direitos. Mas, gente, Loas não entra, tá? Isso. Terapia, se você tem um Isso. laudo, né, tem um plano Você médico, as consegue. pessoas ganham direito hoje de terapias. Eu Antes você tenho. tinha um número determinado que tinha de terapias, hoje não. Então, Ganha com o muito. laudo, você ganha esse direito da terapia. A mesma coisa com o SUS. Se você tem um médico que deu o laudo e aí você leva esse laudo, você vai para as filas. Eu sei que, dependendo da cidade que a pessoa mora, a fila é gigantesca. Tem gente que me escreve que tá 2 anos esperando fono. Gente, eu também tô na fila da fono aqui e é pago aqui, tá? Nem é público. Mas fono, acho que é raro ter fono boa disponível no mercado. Mas tem as filas, mas serve para isso, para a gente começar a entender, dar o, como a Samanta falou, ter o rumo para onde a gente vai, quais são as acomodações, o que, que a gente pode fazer para aquela criança ter um caminho mais tranquilo. Mas a sua criança tem todo o potencial. Independente do sítio que ela ganhar, Sim, ela tem ela potencial. tem. E tem muita, viu? Porque como o diagnóstico é feito por exclusão, uma das características, né, que a gente tem que observar é o QI, né? Eles estão normalmente é média acima da média. Então, a gente tem, gente, que utilizar a NASA tá atrás dos nossos filhos, Microsoft, enfim, grandes empresas aí atrás dos nossos filhos, porque eles são um potencial que ninguém olha para eles, né? Então, é isso que eu volto a dizer. A gente tem que parar de olhar só a dificuldade, porque se a gente começar a utilizar esse potencial que eles têm, que são as habilidades, vão ser ótimos profissionais, né? E profissionais fora da caixa, que é o que o mercado pede hoje, né? Criatividade, inovação, é tudo que o disléxico e a criança com transtorno de déficit de atenção são, né? Inovação. Eu falo que essas crianças mentes brilhantes é inovação. Isso. E uma coisa interessante disso tudo é que as pessoas ficam assim, ah, mas eu queria que virasse deficiência para poder ter cota. Eu falo assim, gente, você já tem um ISO. Toda empresa que trabalha com diversidade e inclusão, neurodivergente é inclusão, você já está lá. Então, toda empresa grande, boa, que tem esses diversidade e inclusão, que tem processo de certificação, né, de ISO, você já está lá. Você já faz parte dela. Aí, como a Samanta colocou a NASA, gente, eles contratam, eles buscam pessoas com dislexia. Quando eu, depois, né, eu soube que eu falei, gente, podia ter aplicado. Aí outro dia eu falei, por que eu não apliquei ainda, né? Será que eles têm trabalho remoto? Que eu trabalho daqui? E você tem o LinkedIn, colocou como uma das opções de skills, né, que são as suas habilidades, você marcar que você é disléxico. Porque tem empresas que buscam essa forma diferente de ver, Sim. de pensar e de resolver as coisas.
que é uma habilidade que a pessoa tem. Eu chamo ele de Richard, mas é Robert o nome dele, o bilionário da Virgo. Ele fala que a dislexia é o poder, é o superpower dele, é o poder especial dele. Então, assim, quando a gente olha aquilo com um outro olhar, Sim. aquilo se transforma pra gente. Então, quando você olhar para seu filho, aquele CID dele, né? Ele tem esse número aqui. Isso é uma coisa, isso aqui é uma informação. Agora, quais são as habilidades? O que que isso leva seu filho, né? Você vê o Michael Phelps, ele nada daquele jeito porque ele tem TDAH, ele tem uma energia acima da média. Então, ele treinou muito para ficar muito bom e ganhar muitas medalhas. Então, você tem todo um componente que é positivo também. É claro que a gente tem as dificuldades, todo mundo, gente. A dificuldade vai ser tanto da criança atípica e atípica. Todas elas vão ter. Só que você tem as diferenças. Só que você tem o que é Sim, importante você focar ou não. Então, acho que a gente vai terminar de com essa empoderamento, fala né? Eu acho de que a gente amor. tem De que olhar. empoderar as famílias. E, ó, eu que não aguento, né? Eu fico lendo aqui, eu fiquei lendo. Eu vi várias pessoas falando sobre consulta cara, enfim, gente. Quando a gente não tem nenhuma alternativa, né? Que a gente procurou, o plano de saúde não conseguiu, enfim. Eu sugiro que vocês procurem universidades da cidade de vocês, que normalmente eles têm, né, atendimentos gratuitos. Claro que a gente está falando com um país enorme aqui no Brasil, cada setor, cada estado tem, né, como é trabalhado, mas as grandes universidades, elas necessitam até de pacientes lá. Então, eu falo que pelo menos está sendo atendido, né? Não está. Pode ser que não seja. Já tive críticas que eu falei, mas não é a melhor. Eu falei, mas pelo menos está fazendo alguma coisa, né? Então, claro, mas existe muita gente boa também, porque na universidade eles já estão terminando a faculdade junto com o professor. Então, às vezes existe, vamos dizer, pessoas que estão nesse atendimento com até mais gás, com mais vontade de conhecer esse paciente que muitos que estão aí já com 20, 30 anos de carreira, né? Então a gente não pode rotular todo mundo e dizer sobre isso, mas procura as universidades. Vi porque sei, gente, a gente está numa situação, né? É tudo muito caro, o país aqui, a gente está com várias mudanças também, então a gente fica com medo, né? Então, tá caro viver. Eu sei que tá, escola cara, então, para as crianças não ficarem sem amparo, né? Porque é o seguinte, a lei, né? Eu acho que algumas pessoas falaram aqui também, a 14.254 de 21, que é a lei específica federal de transtorno de déficit de atenção e dislexia, ela já é validada em território nacional. Só que ela está sendo regulamentada. O que a educação vai fazer e o que a saúde vai fazer. Então, quem vai gastar o quê? Né? E ainda isso não teve regulamentação. Então, por isso que às vezes tem ainda essa dificuldade pelo SUS aqui no Brasil, porque ainda não tem essa regulamentação. Então, também estou falando isso a nível de informação, Isso. porque Ela falou ontem também que cada estado agora tem que dizer como que eles vão aplicar como que eles vão fazer. E ela comentou que alguns lugares já está escrito como eles vão fazer, você mas vai, outros ainda você vai não. conversar com Então, a Renatinha de realmente Brasília, não vai? A muito Fono. Maravilhosa, amo boa de amanhã paixão, tenho um amor por ela, né? também. E eu acho que ela trabalha no SUS. Eu acho que o SUS de Brasília funciona muito bem. E a Rê vai poder falar bem, bem legal sobre isso, porque ela está lá dentro. Ela tem uma bagagem linda, uma pesquisadora sensacional. Adoro. Além de uma pessoa querida, casadíssima com um disléxico, né? E ela falou que É. ela ama tanto a Ela teve. dislexia, que ela estuda tanto a dislexia, que ela casou com um disléxico.
mas é uma querida. Que todo mundo esteja Aí. amanhã aqui, hein? Porque ela é Não, querida. ela vai explicar o foco da fono dentro dessa parte da Muita. dislexia, porque as pessoas têm muita dificuldade de saber que rumo, né? Para onde elas vão. E aí ela vai estar explicando sobre isso para estar ajudando todo mundo. Mas, gente, o que a Samantha falou é muito importante. Procura os órgãos que vão educar. Nesses locais, eles sempre têm as clínicas, realmente. Você tem até as escolas, as Tem. universidades particulares, Tem. elas também têm. Então, você tem tanto as públicas quanto as particulares. Você procura a universidade, conversa com eles e vê o que eles podem fazer para estar ajudando a sua criança. E ontem a advogada também comentou, se não tiver na sua área onde você mora, aí você tem que entrar com uma ação, que aí o negócio acontece. Então ela também comentou sobre isso. Mas aí você pode procurar pelas universidades que o atendimento tem realmente é muito bom. Você tem bons profissionais e pessoas saindo já com uma bagagem Sim. cheia de vontade e estudando sobre aquilo. Então, é uma pessoa que tem vontade realmente de mudar, de fazer. Então, é uma dica ótima. Amei essa dica. Então, gente, a gente tá encerrando aqui. Eu vou marcar com a Samantha mais A gente vezes, porque a gente, viaja né, na maionese. sempre tem tanta. Não, é muita coisa interessante. As pessoas também estão compartilhando, colocando as dúvidas, e a gente vai esclarecendo. E é sempre muita informação. Então, assim, um resuminho rápido é: você levou o laudo lá na escola, esperar o tempo do professor conhecer o seu filho, aí vai ter a primeira reunião com esse professor para você entender o que esse professor vai fazer. Nesse meio tempo, se a criança estiver junto com as terapias, pede para os terapeutas apresentarem estratégias que funcionam para a sua criança, leve para esse professor avaliar. E todo o material que você tiver, compartilhe com esse professor. Para esse professor Eu aprender tenho também aqui, junto com quem você. quiser, pode, Mas lá na minha bio, tem lá um cliquinho lá, materiais gratuitos. Pode usar e abusar, não pode vender só, mas pode usar e abusar de dar para o professor, imprima, encaderne, ou dá também em PDF se não quer gastar. E o professor vai amar, lá tem muita coisa, para criança, para professor. E isso foi assim que eu comecei, gente. Eu já contei aqui, né? Foi assim que eu comecei a pensar nesse projeto. Eu pegava material e levava para a professora. Eu levava o material e falei, não, peraí, não vou ficar só nisso. E foi aonde eu tô aí, né? Tem mais de 10, 20 mil pessoas aí, graças a Deus. Mas vamos marcar. E graças ao projeto eu te conheci, eu fico muito feliz, que é uma parceirona, e eu adoro copiar suas coisas, que eu olho, ai, que lindo, ai, eu vou ler. Aí eu ligo para você, eu quero artigo, quero ler, quero ler. Ai, que legal. Obrigada, viu? eu sempre coloco pontos ali para todo mundo compartilhar, ler, entender melhor o que, que é. Sim, Porque eu pego uma parte, né, da matéria, então a pessoa pode ler tudo ali e fazer a própria interpretação também, porque aquela ali é uma interpretação minha do que foi colocado. Então, por isso que eu coloco sempre a fonte para a pessoa entender. E sempre tem coisa legal, né? No mês de fevereiro agora, eu vou colocar muitas estratégias de autoestima, gente, porque assim, o quanto as crianças estão abaladas está mexendo muito comigo. Então, eu vou colocar muita estratégia que serve tanto para o professor fazer em sala de aula, quanto para o pai e para a mãe fazer em vamos, casa. vamos. Então, vamos fazer essas crianças ficarem fortes, vamos empoderar essas crianças para não ter mais esse abalo aí na escola. Quero todo mundo feliz nesse 2023 escolar e falar assim, É tô isso de aí. boa E e outra coisa com o que trabalho eu feito em casa. queria falar aqui, eu quero agradecer, porque a nossa live ficou entre 50 e 60 pessoas o tempo todo. Então, assim, eu sei que a gente tem afazeres, tem casa, tem a rotina aí, e vocês de alguma forma ficaram escutando a gente. Então, muito obrigada mesmo. A gente está aqui com esse trabalho de coração para divulgar aí informação com muito amor, né? E obrigada, Carla, pela oportunidade de estar aqui com você mais uma vez. E conte comigo, né? Vamos pensar em algo.
Vamos sim. Então, vamos continuar, a gente continuar Vamos. marcando e conversando, fazendo projetos juntos nesse Obrigada, 2023. obrigada. Obrigada a todo mundo. A live vai ficar salva. Se você só conseguiu acompanhar um pedacinho, perdeu alguma coisa, eu vou Ah, salvar já compartilha já, vai estar para disponível para mim vocês. Eu lá, vou ó. estar Que aí compartilhando entra com a lá no semana, tá? canal. Eu deixo lá também. Compartilho. Beijo. Beijo, gente. Boa Obrigada. noite para todo mundo. Deus abençoe. Boa noite. Tchauzinho.